Geometria espacial no Enem. Nós vamos resolver hoje alguns exercícios anteriores das questões do Enem para vocês conseguirem visualizar como que costuma cair a questão do contexto, os assuntos que caem com mais frequência, com a maior frequência, e colocando umas questões extras aí de outros vestibulares para a gente aprimorar aí o conhecimento sobre geometria espacial. Então hoje nós vamos ver alguns exemplos aí de prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, tá? E assim vai. Então vamos lá, primeiro exemplo. A primeira questão de 2018, se eu não me engano, diz o seguinte: uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura. Então, dimensões 20, 8 e 20. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões externas, em centímetros, estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira, em total, as suas faces, é de 0,5 centímetros. Qual o volume de madeira utilizado? Então, ele quer saber apenas a madeira, de quanto de madeira que ele vai utilizar. Então, para isso, nós temos duas maneiras de fazer. A primeira, calcular o volume de cada madeira, de cada face e no final somar. Ou, um jeito mais rápido é calcular o volume total menos a parte interna, a parte vazia. Então, vamos pelo mais rápido. Então, nós temos como volume total, o volume do paralelepípedo é só multiplicar as três dimensões, base, altura e comprimento. Então, 20 vezes 20 vezes 8. Teremos como resposta 3.200. Após isso, nós vamos calcular a parte vazia, a parte interna. Então, ele deixou bem claro que a espessura da madeira é de 0,5. Então, eu tenho espessura de cada lado 0,5. Então, das dimensões, eu preciso tirar um total de 1. Lembrando que eu estou calculando a parte interna, a parte vazia. Então, minha dimensão de 20, vou tirar 1 centímetro, que é meio de cada lado, dá 19. A altura, mesma coisa. 1, vou retirar 1, 8 menos 1, 7. E aqui também 19. E vou calcular a parte interna. Então, o volume vai ser igual a 19 vezes 19 vezes 7. Volume vai ser igual a 2.527. Então, retirando, do total menos a parte vazia, 3.200 menos 2.527. Dá 673. Aqui a gente consegue encontrar apenas o valor da madeira, tá? Centímetros cúbicos, porque estamos falando em volume. Então, teremos como resposta letra C. Um reservatório de uma cidade estava com 30 metros cúbicos de água no momento em que iniciou o vazamento, estimado em 30 litros por minuto. Então, já vou sublinhar, porque são dados aí interessantes. Então, o reservatório estava com 30 metros cúbicos de água, e aí ele começou o esvaziamento
de 30 litros por minuto. Depois de 20 minutos, a partir do início do vazamento, uma equipe técnica chegou ao local e gastou exatamente 2 horas para consertar o sistema e parar o vazamento. O reservatório foi reabastecido durante todo o período que esteve com o vazamento. Qual foi o volume de água que sobrou no reservatório em metros cúbicos no momento em que parou o vazamento? Então, vou sublinhar aqui também a questão de exatamente 2 horas, que levou para consertar, e os 20 minutos aqui também, a partir do início do vazamento. Então, vamos lá para a resolução. A primeira coisa a se observar é o início, que ele fala que esse reservatório ele tinha 30 metros cúbicos de água no momento que iniciou o vazamento. E aí depois ele complementa falando que era estimado em 30 litros por minuto. Então a primeira coisa a se fazer aqui é converter 30 metros cúbicos de água em litro. Então, para a gente resolver isso, a gente vai montar a nossa tabela. A nossa tabela parece com a questão de medida, tá? Ao invés de colocar o M, nós vamos colocar o L. E aí vamos gravar aqui uma informação importante, porque 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. A minha medida já está em metro, então vamos permanecer com essa conversão. Vamos trabalhar aqui com metros cúbicos, decímetros cúbicos. Se quiser completar aqui, pode, mas acredito que não tenha necessidade. Meu expoente vale 3, significa que eu posso colocar 3 números em cada coluna. Meu valor aqui de 30, então fica 30 metros cúbicos. Eu preciso chegar em decímetro para encontrar litros. Basta acrescentar 3 zeros. Então, 30 metros cúbicos equivale a 30.000 decímetros cúbicos. Logo, 30.000 litros. Continuando. Aí ele fala que era 30 litros por minuto. Aí ele complementa. Depois de 20 minutos, a partir do início do vazamento, uma equipe técnica chegou ao local. Então, foi esvaziando aí durante 20 minutos. Vamos saber quantos litros, né? Então, são 30 litros por minuto. Vamos usar aí 20 minutos. Então, ficaremos com 600 litros foi a quantidade do vazamento para 20 minutos. E aí ele fala que essa equipe ficou no local para consertar o sistema durante 2 horas. Então, para fazer esse cálculo, a primeira coisa é transformar 2 horas em minutos. Então, 1 hora tem 60 minutos, 2 horas, 120 minutos. Então, em 20 minutos, regrinhas 3, em 20 minutos, vazou 600 litros. Em 120 minutos, vazará quantos litros? Regrinha de 3. Se não quiser fazer a regrinha de 3, aqui é uma proporção. Então, 20, para chegar a 120, multiplicamos por 6. Basta pegar 600 e multiplicar por 6, que encontraremos o valor de x igual a 3.600.
Esse foi o valor para 120 minutos. Então, aí recapitulando o nosso cálculo, em 20 minutos foram 600 litros, os 20 primeiros minutos, mais as 2 horas para o concerto, mais 3.600 litros. Então, totalizando 4.200 litros. Esse foi o valor que vazou. Olha a pergunta. Ele pergunta quanto que sobrou. Então, vamos pegar o total, 30.000, e subtrair 4.200. Ficaremos aí com 25.800. litros. E aí ele pede em metros cúbicos. Basta voltar 3 números e colocar a vírgula. Então, teremos 25,8 metros cúbicos. Resposta, letra C. Próxima questão. A figura a seguir refere-se a 3 sólidos de raio 1/6 de 36. Então, já vou armando aqui. 1/6 de 36. Basta pegar o 36 e dividir por 6. Então, teremos o raio igual a 6. A altura do cilindro é meio do raio mais 1. Então, falando do cilindro, meio do raio. O raio achamos 6. Mais 1. Então, 6 dividido por 2, 3. Mais 1, 4. Essa é a altura do cilindro. E a altura do cone, duas vezes a altura do cilindro, então 2 vezes 4. A altura do cone é o dobro da altura do cilindro. Então, teremos 8 como altura. E aí ele pede o volume do sólido gerado pela rotação completa em torno do seu eixo é igual a quanto? Então, vamos calcular isso com calma. Primeiro, vou calcular o da esfera. Vou chamar de 1. Então, volume da esfera, 4/3 π raio ao cubo. Substituindo os valores, volume vai ser igual a 4/3 de π. O raio é comum em todos eles. O raio vale 6. Vezes 6 ao cubo. Então, volume 4/3 de π. 6 ao cubo, 216. Logo, volume 4 vezes 216 dividido por 3 dá 288 π. Esse é o volume completo, da esfera completa. Porém, na nossa figura, nós temos a metade. Então, número 1, né? Nosso volume, primeiro volume, vai ser 288 π dividido por 2. Vai dar 144 π. Vamos para o segundo, colocar de vermelho. Vamos falar agora do cilindro. Então, o cilindro, nós temos altura igual a 4 e raio igual a 6, comum para todos. Então,
Então, volume do cilindro, área da base vezes altura. A base do cilindro é um círculo, então fica πr² vezes altura. Logo, volume, π, o R 6² vezes altura 4. Logo, volume, 6² 36, 36 vezes 4, 144. Vamos para o próximo. Aqui embaixo nós temos um cone. Volume do cone, área da base, vezes altura, dividido por 3. A base também é um círculo, então fica πr² vezes altura dividido por 3. Volume, o R vale 6, 6², a altura do cone vale 8, e aí nós vamos dividir por 3. 6², 36. 36 dividido por 3, 12. 12 vezes 8, 96. Então, teremos 96 π. Ele pediu o volume completo, basta somar o 1, 2 e o 3. Então, nós temos 144 π mais 144 π mais 96 π. Chegaremos à resposta 384 π, centímetros cúbicos. Olha aqui, ó, mudou só o expoente. Resposta certa, letra D, volume cúbico. Volume sempre cúbico, quadrado se refere à área. Espero que vocês tenham compreendido aí o uso das fórmulas.